mais um episódio do podcast da Voz, esta temporada exclusivamente dedicada à inteligência artificial. Eu sou a Catarina Barata, trabalho aqui na Voz Digital e tenho comigo o Rui Lourenço. Olá, bom dia. Que és diretor criativo na Mindtree e também usas muitas ferramentas da IA para criar informalmente ou formalmente conteúdos criativos, certo? Certo, é por isso que estou aqui hoje. Olha, antes de mais nada quero-te agradecer o convite a ti e à Bosch. É sempre o giro a falar de IA e da inteligência artificial e daquilo que está a acontecer e a velocidade a que está a acontecer. Sim, vamos ter muitos temas assim de uso de IA, criação de pontes, ética, um bocadinho, criatividade e por aí adiante. Mas se calhar vamos começar pelo início. Agora que o uso de IA está a ficar tão generalizado, a maioria das pessoas que está envolvida em tecnologia já deve ter experimentado, acho que é um bocado importante recuarmos um bocadinho e tentarmos entender realmente o que é que se está a passar por trás daquelas respostas engraçadas ou a imagem que nos faz rir que a gente gera. Então, como é que realmente funciona a aprendizagem de IA? O que é que significa educar uma IA? É uma boa pergunta. E não é a mesma coisa do que educar uma criança. Não, definitivamente. Educar uma IA, uma inteligência artificial, basicamente é dar-lhe dados, montes de dados, coleções de dados, que permitam depois aos sistemas de inteligência artificial a pensarem, a juntarem os dados e com eles criarem respostas e soluções para os nossos problemas ou para os nossos desafios. Isto é feito de forma através do machine learning, em que a máquina está completa, sempre a aprender e está cada vez mais perfeita e está a uma velocidade absolutamente louca. Se eu hoje quiser, imagina, não quero, mas se eu chegar a casa e quiser criar uma IA especialista em máquinas de lavar, ela até ao final do dia saberá tudo sobre as máquinas de lavar. E eu, a partir daí, posso começar a pôr desafios. Ok, e como é que eu consigo desafiar as minhas equipas a que as máquinas gastem menos água? Ou como é que eu consigo mudar a forma das máquinas para não avariarem tanto? A partir daí, desde o momento em que eu iniciei o processo, em que carreguei no start, que vamos saber tudo sobre máquinas de lavar, ela vai começar a consumir informação online, vai começar a pedir-me informação e vai apanhar tudo, inclusive estudos das universidades e por aí fora, para me poder ajudar a ter a resposta para este problema. Exato, e é uma ideia estonteante. Tu, num momento, assim, à tua, por vontade própria, crias uma inteligência, que é o que isto é, uma inteligência que consegue lidar com o que te apetecer na altura. Lá está. Traduzir gatos, porque não? Coisas desse jeito. Nós estamos a viver permanentemente num episódio de ficção científica a que se desloca, digo mais uma vez, a uma velocidade muito rápida, mas coisas que no passado nós dizíamos, ok, isso nunca vai acontecer, ou eu não vou estar vivo. Quando isso acontecer, de repente entrou-nos pela porta de trás, pela porta da frente, pelas janelas a uma velocidade. Mas tudo isso, voltando à pergunta, é exatamente isso, é alimentar-nos. E depois de começarmos com as primeiras alimentações, em que ela foi pescar dados que tinha online, coisas de bibliotecas públicas, nós próprios começamos a dar informação. E foi aí que ela entrou em velocidade de cruzeiro para aquilo que está a ser hoje e para aquilo que vai ser daqui a 1 minuto, e daqui a 2, Exato. e daqui a 3. O impossível torna-se possível assim, com um estalar de dedos. Sim, tem muitos perigos, tem muitos desafios, mas eu acredito que tu não vais poder parar esse comboio. Não sou eu, nem tu, que vai conseguir parar este comboio. Portanto, a melhor forma de entender este comboio é ir dentro dele. É apanhá-lo, exato. É apanhá-lo, irmos dentro dele, é usarmos, percebermos como é que ele nos pode ajudar, o que é que ele pode fazer por nós e para as nossas empresas e até na vida pessoal, até para a vida pessoal, para conseguirmos efetivamente vivermos e continuarmos a ter um papel na nossa sociedade e sermos úteis em parceria com a IA. Sim, pois. Então, e nesta velocidade toda e nesta inovação, já tiveste algum momento em que utilizaste uma IA e de repente deu-te uma resposta tão incrível, tu ficaste, uau, como é que é possível ela fazer isto? Como é que chega a este ponto? Já tive várias, algumas que eu não posso contar, que foram com clientes meus, e outras que foram mais ou menos surpreendentes. Por exemplo, uma pergunta, uma resposta de IA. Em caso de um apagão,
Mas atenção, mas esta pergunta foi feita muito antes deste Já, apagão que não é tivemos. só relevante para agora, é relevante, Não é relevante para agora. o Porque seu. uma das coisas que me preocupa bastante, e até da parte ética, nós somos, nunca na nossa sociedade se produziu tanto conteúdo como agora. Mas é tudo digital. Exato. Se amanhã houver efetivamente um problema grave na nossa sociedade, e nós nunca podemos dizer que ele não vai acontecer, o Covid aconteceu, e nós temos de estar preparados, não? Eu costumo dizer que é sempre bom. O meu sogro tem um Alfa Romeo antigo na garagem, e eu acho que aquilo é bom, porque tu nunca sabes quando é que precisas de algo que é só dar à chave. Exato, exato. E então, uma das questões que uma vez fiz, e até por pura diversão, quando comecei a querer preparar mais, era qual era o melhor sítio em Portugal para ir em caso de um colapso. Nós imaginemos um colapso energético, o que for, de 48 horas. Há um plano de fuga? Para onde é que vais? Isso durará mais de 48 horas. E a IA traçou um plano de fuga, disse as zonas a evitar, obviamente o litoral literalmente é para evitar, porque as pessoas iam rapidamente começar a se atirar umas às outras, e por incrível que seja, por incrível que possa parecer, ela indica como o sítio mais pacífico, ou melhor, o melhor sítio para estar, se isso acontecer, é a região do Gerês. Faz sentido. Agricultura comunitária, fontes de água fresca nascentes, Curso de RSC. recursos, ainda a existir, como existe pouca tecnologia, existir ainda o espírito de interajuda entre as pessoas e a possibilidade de bloquear as estradas de acesso para ter a certeza. Mas a forma como ela eu depois pedi, eu sei que as IAs às vezes liram, portanto eu depois peço dados sobre tudo isto. E ela conseguiu-me efetivamente fazer explicar por A mais B de qual é que seria a melhor forma. E foi uma resposta que começou por uma brincadeira. Vamos ver o que é que isto dá. De contas, se calhar até é válida. Espero que não seja preciso. Espero que não seja preciso também, mas acabou por fazer todo o sentido. Mas sim, ela todos os dias eu apanho surpresas e com a capacidade que ela tem de conseguir dar-te essas respostas. conseguir dar as respostas, pôr-me a pensar e apontar caminho. Sim, e a verdade é que tens de... Também é importante, porque tu chegaste a essa resposta, mas chegaste porque tu soubeste criar pontos, soubeste falar com ela, e acho que isso é uma das skills que vamos ter de ter muito em conta no próximo tempo. É como é que se fala com a IA? Será que há boas estratégias para criar pontos? Assim, algumas dicas que possas dar, se calhar? Há duas coisas que são essenciais. E é isso que nos separa da máquina, pelo menos para já. Uma é o espírito crítico. E segundo, eu diria que é a cultura geral. É impossível tu fazeres um bom prompt, seja da área profissional, seja da área das artes, seja do que for, sem teres uma grande cultura geral, sem teres lido, sem teres visto muito filme, muito cinema, sem perceberes um bocadinho do mundo à tua volta. Tens de saber o que é que estás a falar. Tens de saber do que estás a falar e tens de saber expressar. No outro dia, uns professores pediram para ir à escola porque os miúdos sentiam, e estamos a falar de miúdos de 10º ano, sentiam uma grande frustração com a IA porque não tinham o resultado que esperavam ter quando fazem as perguntas à IA. Porque se eu quiser uma maçã, eu não vou dizer à IA, faz uma imagem de uma maçã. Obviamente que ela vai fazer uma imagem de uma maçã. Mas se eu tiver a capacidade de escrever o texto como se estivesse a ler um livro ou baseado em coisas que já li, eu quero que tu me faças uma maçã que esteja com o Isaac Newton por baixo, a maçã deve ter uma pequena minhoquinha, deve ser infantil e por aí fora. Aí a coisa já começa a mudar, o cenário já começa a mudar e a resposta que ela faz, obviamente que vai dar um resultado diferente. Eu faço coisas de inteligência artificial, desenhos e por aí fora para o meu filho comer a sopa. Em que, não queres comer a sopa? Então o pai, o pai faz um elefante a comer a sopa. E isto chegou a um nível quando teve vários animais em que, inclusive, criei uma música em IA e um vídeo em IA, que é o vídeo de 30 segundos, 1 minuto, aliás, desculpa, que foi feito de propósito para o Francisco, o meu filho, comer a sopa.
Percebes? Portanto, a partir de uma determinada altura, tu também começas a ver em que aplicações da tua vida é que tu podes começar a usar estas coisas, mas fazer um bom prompt exige ter uma grande bagagem, uma grande cultura geral e um grande espírito crítico para conseguir fazer dela uma parceira e nunca aceitar o que ela diz como nem nunca a deixar à solta. Foi esta semana achava piada uma descrição de uma casa num site de vendas de casas em que tu vias a casa e depois por baixo a descrição da casa e a descrição da casa se começava por claro, vou-te fazer um texto para venderes esta casa. Ou seja, alguém deixou aquilo à solta e isso é a pior coisa que tu podes fazer. Para já porque te vais tornar preguiçoso enquanto ser humano. Ponto. Logo aí... Eu acho que isso é uma das partes mais importantes, porque o pessoal está muito a usar a IA, desculpa, para lhes facilitar a vida e, por exemplo, escreve um e-mail, muitas linhas com este bocadinho. Ficas sem aquela capacidade de ser descritivo, de conseguir perceber o que é que ela realmente está a responder-te, não é? Temos humanos que fazem control com copy-paste e está feito. Eu olho para aquilo e obviamente, mesmo que tivesse assim um interesse na casa, dizer assim, estou a lidar entre aspas com um parolo. É verdade? Exato. Mas há essa tendência também. E não, a IA facilita-nos a vida, mas nós não podemos correr o risco de nos tornar preguiçosos. Senão estamos desgraçados. Daí a importância também do espírito crítico que nós falávamos agora. E achas que vai haver muitos problemas agora nas escolas nos próximos tempos, porque lá está, os miúdos agora cada vez usam mais inteligência artificial para, fazer trabalhos ou responder a perguntas e assim, achas que vai diminuir a capacidade de espírito crítico deles ao crescerem assim? Olha, temos de ser muito rápidos. A Coreia do Sul, o ano passado, chamou os alunos todos, os professores todos, para começar a integrar a IA no sistema de ensino. Os chineses fazem também. E a robótica, então a China na robótica está uma coisa absolutamente louca. Nós precisamos de ensinar, de começar a ensinar a IA generativa a partir dos 4 anos. Existe já programas efetivamente para isto. Repara, quando eu digo ensinar IA generativa, é ensinar os miúdos a usar, mantendo o espírito crítico. Portanto, há uma brincadeira que nós, e vou buscar outra vez uma folhada, uma brincadeira que nós fazemos muitas vezes é a imaginação. Ele está naquela idade de 3 aninhos, começar a contar histórias, começar a prestar atenção às histórias. Ok, vamos fazer as nossas próprias histórias. Né? O que é que queres que o pai faça? Um leão. E o leão está onde? E o facto de tu estás a estimular. Estás a estimular, estás a vê-lo, ele percebe que está a preparar qualquer coisa e depois no fim, olha, o que estavas a dizer está aqui. E vês, sabes, não estou a tirar-lhe nada da educação dele, estou a prepará-lo de forma simples, não o deixo sozinho à frente do telefone, nem a fazer conteúdos de 3 em 3 segundos, nada disso, estou-lhe a dar a ferramenta. E existem já programas, eu estive a ver o da Coreia do Sul, é muito interessante, a partir dos 4, 5 anos em que as crianças são colocadas a começar a utilizar a inteligência artificial. E aliás, se formos pensar nisso, há uns anos, se calhar também não fazia sentido nenhum, sei lá, para os nossos pais ou assim, a ideia de estar a explicar aquilo que se chamava as TICs logo a partir da primária. Era uma coisa que começávamos a aprender no secundário ou qualquer coisa. E agora, tem obrigatoriamente, porque eles vão usar, têm de estar preparados para isso. Portanto, faz todo o sentido, na verdade, quando falas disso, faz todo o sentido que se ensine logo cada vez mais. Nós já temos um atraso competitivo relativamente aos outros países no nosso sistema de ensino. É um dos problemas, é uma das grandes mudanças estruturais que precisamos neste país. Isto é uma oportunidade se nós a soubermos agarrar, ou é ficarmos a ver como vai passar nas próximas gerações. E isto não vai ser fácil, até pelos problemas que estamos a enfrentar, velhas ameaças que estão a surgir. Nós temos de preparar os nossos o melhor que pudermos. Portanto, temos de fazer protocolos, seja qual for o governo a médio e longo prazo, para preparar os nossos jovens para conseguir ter um papel no futuro e terem o seu próprio futuro, não é? E por isso é que eu acho que desde novos, obviamente adaptados e com técnicos especialistas nestes assuntos, começar a colocar a IA nas escolas, como os outros países estão a fazer. Exato. E por cima agora estamos a falar de utilização de IA por públicos que não estão se calhar tão preparados como nós estamos. Imagino, tecnologicamente nós estamos mais preparados do que muita gente na população. Mas temos sempre de contar que a IA talvez não vá ser exatamente como nós esperamos que seja. Então, por exemplo,
no processo de processamento de dados, recolha de dados e por aí adiante, há muitas coisas que ainda não estão perfeitas. Há muito enviesamento, por exemplo, há muitas questões éticas que temos de pensar. Como é que tu achas que isso pode ser mitigado no futuro? Principalmente a questão de, lá está, enviesamento por recolha de dados muito específicos e por aí adiante, e a questão de consentimento na recolha de dados, porque lá está, é utilizado muitos dados da internet que as pessoas, infelizmente, porque já são antigos, ou por exemplo, não conseguiram dar consentimento explícito para ser usado. Como é que se pode contornar estas questões agora no futuro? Olha, a IA foi primeiramente, que antes de começar a carregar ela própria, digamos assim, foi criada por humanos. Foi sexista, foi racista, discriminou mulheres. A Microsoft teve uma espécie de IA inicial em que, quando deram aos recursos humanos, ela deixou de empregar mulheres porque elas engravidavam. Foi, sim, senhor. É um espelho da nossa sociedade. É um espelho da nossa sociedade. Esse problema persiste, mas já não como era. Porque com a evolução das próprias IAs e dos próprios sistemas de IAs, a menos que eu seja maquiavélico ao ponto de preparar uma IA para ser sexista ou para ser racista, ela começa a ter uma atitude de justiça perante a sociedade. Não é? Agora, cabe a nós, nessa evolução, também conseguir fazer o nosso papel e dizer a ela, quando ela tem algo mais racista ou não, dizer-lhe, não faças isso. Mas ela está melhor. Eu no outro dia andei a fazer alguns testes sobre imagens geradas com a população portuguesa e lá está, mais uma vez. Analisa a população portuguesa nas suas diversas faixas etárias e cria-me um quadro sobre o que é a população portuguesa neste momento. E já temos a diferença racial, já temos as mulheres, já temos tudo. Foi o pedido que eu lhes fiz. E essa informação também vai ajudar no futuro, quando alguém pedir algo parecido sobre Portugal e os portugueses, a fazer efetivamente essa continuação dos resultados. Portanto, há esses problemas, sim, há cada vez menos, mas lá está, temos de ter uma atitude de curadoria, estarmos muito atentos a isso e corrigirmos de uma forma que seja correta para a sociedade. Portanto, e espero que isso aconteça. A segunda parte me perguntavas as polémicas que existiam sobre é uma boa pergunta e acho que quem devia ter olhado para isto acordou demasiado tarde, não é? Aliás, recentemente a inteligência artificial, a ChatGPT precisou de dados e então precisava de imagens de pessoas para melhorar uma série de coisas e de algoritmos relacionados, e então conseguiu convencer-nos todos a fazer figuras de gipsy para conseguir ter milhares de informação para melhorar os seus modelos, para não se sentir ultrapassado relativamente ao DeepSeek chinês, que de repente aparece no mercado. Exato, E começa portanto, continuamos nessas corridas. Mas sinceramente agora alguém vai chegar e vai dizer que é preciso taxar as IAs como taxaram os discos rígidos e os cartões de memória e não vai resolver nada. Acho que nós neste momento devíamos estar à procura de pelo menos na parte artística e na parte cultural, de percebermos como é que no meio deste processo vamos valorizar a componente humana. Essa parte é especialmente importante. Houve agora esta trend que houve agora há uns meses de toda a gente a fazer imagens de si como se fossem no Estúdio Ghibli, e o próprio autor veio a pôr-se não a favor desta utilização das imagens dele. Como é que tu achas que se pode equilibrar um bocadinho o uso de IA com a criatividade humana e onde é que devemos traçar alguma linha para separar as águas? Por exemplo, se nós pedimos ao ChatGPT para criar um poema e o poema, pronto, com o objetivo da arte é emocionar, normalmente, se o poema nos emocionar, o ChatGPT é um artista, onde é que está a linha que vai separar? Tens três formas de fazer o poema. Primeira forma, fazes tu o poema. Segunda forma, escreves no ChatGPT, faz-me um poema que isto está um dia de chuva. E ele escreve,
Ou então, tu chegas, escreves o prompt e dizes: hoje acordei sentido e frio, como se fosse um poema do Jorge Palma, entre aspas, e fazes um desabafo, entre aspas, com o IA e dizes assim no final: faz-me um poema com base nisto. E depois agarras no poema que ela escreveu, olhas, pões o teu cunho pessoal no próprio poema, modificas o que quiseres e depois das duas uma, ou dás a um letrista ou dás a um músico português para cantar, ou então vais ao meu próprio IA que já faz música e mandas fazer. Parte engraçada disto, que as IAs que eu uso há 2 ou 3 anos já me conhecem. E então, como elas já me conhecem e sabem tudo aquilo que eu pesquisei há 2 ou 3 anos, há 2 ou 3 anos para cá, as respostas que elas me dão estão cada vez mais parecidas com aquilo que eu faria. E começas com aquela tentação, isto está a ficar muito parecido comigo. E é aí que diz, espera lá, quem manda aqui sou eu. Foi isso. Mas lá está, aquilo que nós sabemos e aquilo que é a nossa forma de usar estas ferramentas não é para o cidadão comum. E isso também me assusta. Não é? Nós às vezes estamos no comboio e chegamos muito, eu costumo dizer, eu chego sempre cedo demais às estações. E depois às vezes sinto-me um bocado tipo, sai da caverna, volto e digo assim, eu vi uma coisa lá fora, e toda a gente diz assim, mas depois quando vai toda a gente ver, fica toda a gente assim um bocadinho assustada. E nós estamos a viver, eu vivi este momento há muitos anos atrás com os metaversos, com o Second Life, que era uma coisa absolutamente genial para a época. E não pensei no meu tempo de vida voltar a passar por isto, mas agora sim. Exato, quem diria, não é? Sim, quem diria. Mas agora a sério mesmo, a sério. Sim, repara, a quantidade de pessoas que eu não foi preciso contratar porque a IA fez. A quantidade de projetos que nós estamos a fazer que normalmente só estavam reservados às grandes consultoras. A quantidade de prototipagem que eu faço em comunicação. A quantidade de conteúdos que eu consigo gerar. Uma das coisas que sempre fiz na vida e gosto de fazer é a produção de conteúdos. Eu preparo os vídeos, os guiões para fazer. E depois temos sempre aquelas discussões com o pessoal que ou se calhar o realizador não tínhamos feito assim, ou se calhar a câmera não tinha sido feito assim. E tu de repente, tudo aquilo que tu escreves, tu consegues gerar imagem. E consegues. Portanto, eu fiz um vídeo no outro dia de um autor português, do Rogério Charras e do José Fialho Gouveia. Agarrei numa música do álbum deles, do Coreto, que é um álbum fabuloso, e transformei e fiz uma música e agarrei naquilo e consegui fazer um vídeo de 3 minutos já com consistência de personagens e por aí fora, que aquelas imagens foram geradas pela forma como eu interpretei poeticamente cada uma das cenas e aquilo que elas me levaram a imaginar. E tu agarrares naquilo que a tua imaginação, olha, a minha imaginação está a imaginar uma raposa no Alentejo com um comboio a passar ao fundo. E tu chegas, escreves e entendes e faz entender aquilo que tu queres. E depois no final tens o resultado que depois podes afinar, podes dar um fine tuning para ficar melhor. E depois de juntar aquilo tudo, tu ficas, uau, isto com criativo é fabuloso. É um criativo. E depois aplicar este know-how, este saber nas outras áreas todas de negócio que nós temos. Na verdade, posso considerar isto uma ferramenta criativa no mesmo sentido em que tu, lá está, como estás a dizer, imaginas uma coisa, qual era o método tradicional que tu terias? Tentar saber desenhar, pô-la em imagem com papel, agora podes explicar, mas a verdade a imaginação vem de ti na mesma, desde que tu consigas explicar e que seja tu a imaginação, será que é menos válido porque foi criado por IA? Eu acho que não é mais válido, eu não vejo a coisa assim, eu acho que há uma democratização da criatividade. Vai depender de pessoa para pessoa. Eu vejo uma democratização da criatividade, embora algumas ferramentas custem dinheirinho, não é? E não dão acesso, nem toda a gente, infelizmente, tem acesso. Acho que algumas indústrias vão sofrer com isto muito, nas áreas da criatividade e do jornalismo e não só, e falando só agora da parte de comunicação. Mas volto a dizer o que eu estava a dizer ao início, quem souber usar estas ferramentas para análise de dados, para criar estratégias, para
para tudo o que seja áreas de comunicação, tem um futuro assegurado, pelo menos enquanto a IA precisar de nós. Não é? Já para não falar nas outras áreas. E pronto, as pessoas vão ter de se adaptar. E também vamos ter de chegar a uma altura em que, se efetivamente se concretizar a percentagem de empregos que vão ser roubados pelas inteligências artificiais, nos questionar o que é que as pessoas vão fazer. Se vão ter um modelo de rendimento básico incondicional, como alguns defendem já no Parlamento Europeu, em como o Bill Gates, inclusive o Musk, antes de ficar maluco, defendia, em que se as pessoas não vão ter emprego, se as pessoas não vão ter que fazer, vão viver do quê? Vão se dedicar às artes? Com que dinheiro? Os rendimentos básicos incondicionais fazem sentido para continuar o modelo de capitalismo? Não. Vamos ter uma versão mais já. O Spielberg tem um filme muito bom, que é o Player One, que é um filme que faz uma revisitação da história da obra do Steven Spielberg, mas que também deixa alguns avisos para o futuro, ou alguns cenários possíveis. Aliás, fazer cenários futuros e futurismo é uma coisa fantástica. E uma das coisas que ele diz é que as pessoas não têm dinheiro e iam ser pagas por anúncio, para verem anúncios, para continuar a pôr a máquina a girar. E neste momento estamos com uma indefinição enorme, que os governos deviam estar muito preocupados, que nós como cidadãos devíamos estar muito preocupados, porque é uma questão que nos vai afetar as nossas vidas já, e as vidas dos nossos filhos e as vidas dos nossos, muito mais importante do que fé diverso, por vezes andam por aí. E nós temos de realmente começar a olhar para estas coisas com piada, sim, mas com a seriedade que elas merecem. Dirias que é o teu maior medo, o impacto que vai ter nas nossas vidas, pronto, dos nossos miúdos, neste caso, também tenho filhos, também tens. Eu tenho muito, eu não, o meu copo está sempre meio cheio. Eu acredito sempre na boa vontade das pessoas, às vezes não é assim. Assim, o meu maior medo é ver isto ser mal usado. O meu maior medo é que não haja a tempo soluções para o comboio que aqui vai. O comboio está na linha, é preciso rapidamente soluções antes que ele chegue à estação final, se é que vai lá chegar. E o que me preocupa é ver uma certa incapacidade à volta de regular, de perceber. Parar, pensar, analisar. Exato. Sim, eu acho muito engraçado quando vejo volto a falar da Coreia do Sul, a chamar as pessoas imediatamente e dizer vamos já todos formar os miúdos porque o futuro é por aqui. E nós andarmos aqui a discutir, sei lá, outras coisas. E depois paga-se não é agora, isto vai-se pagar mais à frente, né? Mas também a esperança disto é que existem IAs muito boas já a fazer leis e a legislar e a analisar os problemas dos cidadãos. Faço este desafio a qualquer pessoa. Agarrem nos dados dos censos da vossa região, da vossa terra, misturem com os dados do governo sobre os setores industriais comerciais, levem a uma inteligência artificial com que trabalham e peçam-lhes um programa detalhado para médio prazo, para o crescimento ou para mais emprego, whatever, na vossa região. Que vão ali, a resposta que vos vai dar, se vocês fizerem bem o prompt, se insistirem, é um plano que muitas vezes nós olhamos e dizemos assim, epá, é isto. Agora vamos ter é preciso alguém do colocar na prática. Colocar em prática, exatamente. Portanto, quando a decisão política tiver de ser técnica, ela está aí para fazer a coisa bem feita. Então, para finalizar, continuando neste tema então de aprendizagem, se uma pessoa quiser então apanhar este comboio, aprender a usar IA, que dicas é que tu tens para eles, tanto para o uso profissional como para o uso pessoal? É preciso saber o que é que se está a fazer. Olha, a primeira dica é perderem o medo. Ela vai-vos roubar o emprego. Ou vai transformar o vosso emprego numa coisa completamente diferente. Portanto, e não sei se os vossos filhos vão ter emprego. Portanto, ou como é que vai ser o emprego. Portanto, a primeira coisa é perder o medo, o olhar para estas coisas, começar a utilizá-las. Quando ela vos dá uma resposta errada ou quando vocês não estão satisfeitos, insistam. Não saiam da frente da IA a dizer eu fiz uma pergunta uma vez a uma IA e ela respondeu uma coisa completamente diferente. Isso não faz de vocês campeões, faz de vocês pessoas que não têm capacidade de insistir naquilo que
que devem fazer para salvaguardar o vosso próprio futuro. Portanto, esse é o primeiro truque. O segundo é, se calhar, tem que começar a ler mais livros e a ver mais séries, se não o fizeram já, e comecem a ter a liberdade de escrever. Não tenham medo de dar erros. Ninguém escreve português corretamente, portanto, não tenham medo, ou poucos. Não tenham medo de dar erros. Escrevam, sentem, escrevam aquilo que efetivamente querem. Tentem ser o melhor possível a escrever esses próprios textos, a dar esses dados para ela depois vos dar o retorno. Não há uma fórmula para isto. Haveria, por exemplo, uma fórmula para isto aqui na Bosch seria diferente para uma fórmula para uma empresa da indústria automóvel, que está a passar também dificuldades. Seria diferente para um criativo como ele, seria diferente para ele que está ali a filmar-nos, porque o uso que nós queremos dar de forma profissional é diferente. Pronto, e depois não podemos deixar que ela substitua os nossos amigos. As IAs nos últimos tempos estão a começar a ser psicólogos de muita gente, companheiros de muita gente, e nós não vamos querer isso, porque senão a aceleração que nós estamos vai ser muito maior ainda. Tá? E é preciso ter esses cuidados. Portanto, espírito crítico, cultura geral, saber efetivamente ter objetivos, propósitos naquilo que estamos a fazer, para conseguirmos que os nossos prompts sejam um início de algo que seja bonito para a nossa vida e que não seja um princípio de uma destruição. Sim, isso efetivamente são excelentes dicas, excelentes previsões. Espero que algumas aconteçam, outras não, por favor. E então falámos de imensos tópicos, falámos de ética, falámos de criatividade, falámos de o que é que achamos que vai acontecer no futuro. A conversa foi muito interessante, resta-me agradecer-te, Eu é Rui. que agradeço. E espero que toda a gente também tenha achado interessante. Se gostaram, também não vão querer perder o próximo episódio. Sigam-nos nas redes sociais e até lá!